Sejam bem-vindos a mais um Linux News. No episódio dessa semana, foi colocado mais um prego no caixão do Windows 7 e do Windows 8, e a gente tem novidades no Ubuntu, Arch Linux e no Fedora. Mas bora logo para as notícias. A gente já falou por aqui no News, lá no início do ano, sobre o fim do suporte do Steam no Windows 7 e 8. A questão é que, apesar de não ter mais suporte, até pouco tempo atrás o aplicativo ainda funcionava mesmo assim. Mas isso mudou em uma atualização no início de novembro. Agora, ao utilizar a versão mais recente do Steam, ele é totalmente incompatível com Windows 7 e 8. Simplesmente não funciona mais. Isso quer dizer que quem gostava de utilizar esses sistemas para jogar, agora perdeu acesso à principal loja de jogos do mercado. A solução para essas pessoas é muito simples: atualizar o sistema operacional. O Steam está disponível para Windows 10, esse que vai perder suporte da Microsoft no ano que vem, Windows 11, macOS e, é claro, Linux. Um dos aplicativos pré-instalados no Ubuntu há muito tempo é o leitor de PDF Evince. Mas é bem possível que na próxima versão 25.04 isso mude. E não, o sistema não vai ficar sem um leitor de PDF, só vai mudar o aplicativo. Isso porque o Evince é um aplicativo muito antigo e modernizar ele está se provando muito mais complexo do que os desenvolvedores gostariam. Por conta disso, os desenvolvedores focados no port do GTK4 do Evince decidiram realizar um fork do aplicativo e criar um app novo chamado Papers. Os usuários mais casuais não devem perceber muita diferença, já que na essência o aplicativo continua o mesmo, as mesmas funcionalidades nos mesmos lugares. Mas por trás dos panos, esse novo aplicativo é atualizado para o GTK4 com um código mais modernizado, facilitando em updates futuros. O aplicativo Papers ainda não é considerado um aplicativo do core do GNOME, mas é um projeto da incubadora deles, e dependendo de como andar o desenvolvimento, ele pode sim, no futuro, substituir o Evince de maneira mais ampla. O Arch Linux constantemente é citado como um sistema que não é amigável para usuários novatos, já que você precisa construir o seu próprio sistema e para isso você precisa entender o que é cada um dos pacotes que você está instalando. Para tentar diminuir um pouco essa dificuldade, o projeto conta com um instalador guiado chamado Arch Install. Isso não torna o sistema a coisa mais fácil do mundo de instalar, mas sem sombra de dúvida, dá uma boa facilitada. Recentemente, o Arch Install chegou na versão 3 e traz algumas novidades. A maior delas é, sem dúvida, a nova biblioteca utilizada para criar a interface do instalador. Com essa biblioteca Curses, agora é possível criar layouts mais complexos no terminal, o que garante um instalador mais amigável de entender as informações apresentadas. Além disso, é claro, tiveram melhoras de performance, correções de bug, e algo que muitas pessoas reclamavam e que finalmente foi corrigido é que caso ocorra algum erro, o instalador vai tentar buscar a lista de mirrors novamente. O Arch Install 3.0 já está disponível na ISO do site do Arch Linux. Não é segredo para ninguém o quanto eu gosto do Fedora, mas algo que realmente não dá para defender é o instalador atual do sistema. Apesar do Anaconda ser um instalador poderoso, com várias ferramentas interessantes, o layout dele não é nada intuitivo e acaba mais confundindo os usuários do que qualquer outra coisa. Os desenvolvedores sabem disso, tanto que já estão trabalhando em uma nova interface para ele tem um tempinho. E parece que finalmente essa nova interface vai ver a luz do dia. O Fedora 42, que deve sair no início do ano que vem, promete receber o Anaconda Web UI, a nova interface do instalador que utiliza tecnologias web como base, daí que vem o nome da ferramenta. O instalador roda em cima do Firefox e traz um layout muito mais parecido com outros instaladores que a gente já está acostumado, como o do Ubuntu, por exemplo. Além disso, o Anaconda deve ganhar suporte ao Wayland, o que é muito bem-vindo, já que o próprio Fedora já não traz mais o Shorg por padrão. Bora pro Jobs? O Proton é a tecnologia da Valve para rodar jogos de Windows no Linux, utilizando o Wine como base, com uma série de modificações por cima. O Proton experimental é a versão que, como o próprio nome já dá a entender, traz uma série de novas ferramentas com uma certa rapidez.
Na última atualização, o Proton Experimental trouxe uma novidade que os usuários de NVIDIA na série 40 vão amar: o suporte ao DLSS 3 Frame Generation. Essa é a ferramenta da NVIDIA que, através de IA, adiciona mais quadros em um jogo. Por exemplo, um jogo que normalmente rodaria a 30 quadros por segundo, através dessa tecnologia, você pode rodar a mais de 60. Para utilizar essa novidade, você precisa, é claro, ter uma placa da NVIDIA da série 40 e apenas atualizar o seu Steam e Proton por aí. Você curte jogos com muita dificuldade? Então hoje eu tenho uma recomendação para você. Em Nioh, você vai controlar um marinheiro chamado William, que chega no Japão de 1600, devastado pela guerra civil. Você está em busca de um inimigo e, para alcançar o seu objetivo, vai precisar ser paciente e aprender os pontos fortes e fracos de cada adversário seu, seja humano ou demônio. Esse jogo tá com 77% de desconto lá no Steam, saindo por menos de R$50. O jogo tá com um ranking prata lá no ProtonDB e os usuários recomendam utilizar o Proton GE para ter uma melhor experiência. E se você quiser receber mais notícias do que acontece no mundo da tecnologia e do open source, é só se inscrever na nossa newsletter em diolinux.com.br/newsletter. Não sabe como utilizar o Proton GE? Então dá uma conferida nesse vídeo aqui do lado que eu te mostro como você pode instalar ele de maneira fácil aí no seu computador. Eu te vejo lá.